você não me pediu. O que é isso? Tanto riquezas. Igreja, diga comigo, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Aí ele termina o último. Bom dia, querido, amados irmãos. Que Deus abençoe teu dia. Que Deus derrame a sabedoria sobre ti e as escamas da cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. Preste bem atenção à leitura que ele vai abrir aí no livro de 1 Reis, no seu capítulo 3, do versículo 4 ao 14, tá? Eu já vou deixar a leitura por ele mesmo, que é uma leitura que vem dentro do propósito, do chamado e do alertar de Deus para com as nossas vidas. Mas assim como Satanás usou a Bíblia em Mateus capítulo 4, no versículo 1, no Monte da Tentação, para induzir Jesus ao erro, muitos hoje estão fazendo o mesmo, apóstolos, bispos, pastores e etc. O que eu quero é que você assista esse vídeo todo para você descobrir o perfil de um lobo, de um manipulador, de você fugir da presença do mal, porque a Bíblia diz: fuja da aparência do mal, fuja. Preste atenção nisso aqui. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, a meta 1000 inscritos. Vou lhe presentear com a Bíblia para que você possa não ter essa cegueira aqui, ó. Ou pode ser essa e enxergar espiritualmente. Amém? Aleluia, Deus seja louvado. Vamos ouvir aí. 1 Reis, capítulo 3, versículo do número 4. 1 Reis 3. Nós vamos do versículo do número 4 ao 14. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. A Bíblia diz assim, aqui no telão de 3 em 3, ó. O rei foi a Gibeão para lá oferecer o que, igreja? Sacrifício, porque era o lugar o que, amigos? O lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu quantos holocaustos? 1000. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse, o que foi que Deus disse para ele? Peço o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai. Ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Aqui. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo o que, igreja? De uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, o povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras o que, igreja? Estas palavras o que, irmãos? Por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos. Opa! Mas pediu o que, irmãos? Entendimento para o quê? Para discernir o que é justo. Eis que farei como você pediu.
Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você e nem haverá depois de você. 13, 14. Também lhe dou o que você não me pediu. O que é isso? Tanto riquezas. Igreja, diga comigo, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Aí ele termina o último. Se você andar nos meus caminhos e guardar meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei seus dias. Somente até aqui. Meu querido, amados irmãos, prestou atenção na leitura? Agora, preste atenção na explanação. Como ele vai repartir a leitura, buscando benefício para si próprio. Outra coisa que eu quero perguntar a você. Salomão é exemplo, é espelho de quem? No caso, você se espelha em Salomão? Um cara que se corrompeu, um cara que não é salvo, um cara que Deus deu tudo. Mas assim como Lúcifer tinha tudo, mas quis se assentar aí acima de Deus. E Salomão vai seguir o mesmo perfil. E esses líderes religiosos do cultus, da religião da prosperidade, segue o perfil de Salomão. Mas eu te pergunto, o perfil do Senhor Jesus Cristo? Quem quer seguir? Quem quer Jesus como o ídolo, o espelho? Aquilo que a gente sabe se espelha em fazer igual. Quem quer fazer? Então, vamos ouvir aqui agora como ele vai repartir esta mensagem, esta leitura. Aliás, ele já está mostrando na leitura aonde ele quer chegar, o propósito dessa passagem, desse diálogo com Salomão e Deus e Salomão. Observe que quando Deus deu a ele riqueza, você vê como ele fala, é o Deus desses líderes religiosos, desses Anás e Caifás do século XXI. Vamos dar continuidade aqui? Aleluia. Tema da mensagem: pedindo a Deus sabedoria e discernimento para ser justo. Pedindo a Deus sabedoria e discernimento para ser justo. Mais uma vez, pedindo a Deus sabedoria e discernimento para ser justo. Primeiro tópico da mensagem, anote por favor: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, versículo de número 7. Logo no primeiro capítulo de Provérbios, um dos livros sapiensais que fala sobre sabedoria e dá sabedoria a quem não tinha. Logo no capítulo 1, versículo 7, tem uma chave que abre porta aqui, ó. O temor do Senhor é o quê? Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, tudo tem um começo, sim ou não? Tudo tem um princípio, sim ou não?
E como é que a pessoa ela começa a saber? Como é que a pessoa começa a adquirir sabedoria? Quando ela tem temor a Deus. Sabe, irmãos, a coisa pior que pode acontecer com o ser humano, não, com o crente, é ele perder o temor a Deus. Sabe, não é, temor não é a questão, eu tenho medo de Deus, tenho medo dos castigos de Deus, não é bem por aí. É um respeito, é um amor, sabe, é uma gratidão para com o nosso Criador, Pastor, Redentor, Provedor, sabe? Eu não vou fazer isso, porque isso vai entristecer a Deus. Quem já pensou nisso? Tipo, eu não vou fazer isso. Tem um versículo que fala como é que a gente fica forte na Bíblia. A alegria do Senhor é a minha força. 1 Coríntios 11 vai dizer: por que muitos estão fracos e doentes? Eles estão ceiando indignamente. Esse ano para nós, para muitos de nós, foi um ano de muitas provações. Esse ano para muitos de nós, eu creio que foi um ano de muita purificação. E é necessário. Para que aconteçam as maravilhas de Deus, é necessário nós nos santificarmos, sermos purificados. E muitas vezes isso vem com as provações, com as aflições, com as dores, sofrimentos, vales, desertos. E hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida. Hoje eu fui para uma sessão na Assembleia Legislativa, uma votação, onde uma mulher capacitada, uma mulher, ela seria indicada para um determinado cargo. E ali, algumas pessoas de forma preconceituosa, algumas pessoas só mesmo para fazer birra, sabe, inventando histórias e fake news e falando coisas assim, sabe, que teve uma hora que eu botei a mão no microfone aqui. Quando eu botei a mão no microfone, eu ia pedir a fala. Aí quando eu boto a mão no microfone que eu ia pedir a fala, em vez de eu falar, o próprio presidente da Assembleia falou, e falou tudo aquilo que eu queria falar. Só que eu disse a Deus: Deus, se não for para eu falar, não permita não faça ele ver que eu puxei o microfone, levantei a mão. E de repente ali, né, aquela pessoa que estava inventando história, sendo mentiroso, sendo mal, né, ali foi colocado por terra toda aquela mentira, e não foi preciso eu. E aí Deus falou para mim assim: eu te livrei de você sair daqui hoje manchado com a mancha do escarnecedor. Porque toda vez que você quer corrigir um escarnecedor, você pega a mancha dele. Então, quando eu vinha dentro do carro hoje para pregar na rádio, eu digo: Deus, eu estou tão feliz. Ele disse: porque você foi guiado pelo meu Espírito. Eu estava com um deputado do meu... Até aqui tá bom, né? Até aqui tá de bom tamanho, e vocês já vão entender aonde isso vai chegar. Então quer dizer que Deus mandou você calar. Eu não sei onde está isso na Bíblia, não. Aliás, a verdade vive sobre ti? Ou vive em você, João 8,44? Ou você é levantado, chamado por ele, o pai da mentira? Ou você é um dos que o Senhor Jesus alertou a igreja, que somos nós, em Mateus 24:3, que Jesus mandou a gente: cautelai-vos, para que ninguém, esses aí, ó, nos engane. Ou você faz parte, aliás, você está dentro do contexto de Mateus 7, 19 e 23.
E Jesus está dizendo a ti: apartai de mim, vós todos que praticam iniquidade. Porque é o que vocês praticam. Irmão, a mensagem de Jesus Cristo é para ser proclamada. Doa quem doer, goste quem quiser, ouça quem quiser. Mas esse rapaz aí é melhor do que João Batista, que disse na cara do rei Herodes: não é lícito cobiçar a mulher do teu irmão. Este rapaz aí é melhor do que Jesus, que disse na cara dos fariseus, escribas hipócritas fariseus. Esse rapaz aí é melhor do que o profeta Elias, que disse na cara do rei Acabe o que tinha que dizer, que disse na cara do rei Ocasias o que tinha que dizer. É incrível, é incrível. Mas sabe por que vocês acreditam nesses religiosos? Porque vocês não querem examinar essa escritura, principalmente nessa passagem, a qual ele está tentando contaminar vocês para arrancar sacrifício de vocês. Por que é que ele não diz que a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, mas obediência? Por que ele não é verdadeiro em dizer, irmão, Salomão não é espelho para ninguém nos dias atuais? Salomão não é espelho para ninguém. Mas sabe por que Salomão é espelho para eles? Porque eles acham que Salomão enganou Deus. Não, Salmo 139 diz que o Senhor conhece o meu e o teu sentar. O Senhor sonda a minha e a tua mente, o meu e o teu coração. O Senhor, Ele sabe o que eu e você vai dizer antes que a palavra chegue na ponta da nossa língua. É inacreditável, é por isso que eu não quero saber dessa lixeira chamada religião. Isso é um lixo, irmão. É, Marcelo, o que é isso? Isso é um lixo. A religião é assassina. Marcelo, o que é isso? A religião matou Jesus. É profecia, Marcelo. Tinha que cumprir-se aquilo. É, mas o que era que estava no pensamento de Anás e Caifás? A Bíblia diz. E observe que esse rapaz aí vai terminar essa passagem de Salomão pedindo a você um sacrifício. Aliás, não é esse aí? O apóstolo Luiz Henrique que mandou antecipar o dízimo? Se ele fosse tão verdadeiro, irmão, ele lhe diria o que é o dízimo, o verdadeiro dízimo, a vontade do dízimo, o propósito do dízimo. Mas como ele é filho de Satanás, ele não vai falar a verdade a você. Não foi esse aí? Não é esse aí que tá nas redes sociais que mandou você tomar cheque pré-datado, não sei o que, para dar o dízimo? Cara, é difícil. É muito difícil hoje. Hoje, se abrisse uma igreja séria, a pessoa ia ficar lá e as paredes. Por isso fechei a minha. A minha não, a de Jesus. Porque um evangelho sincero, ninguém quer ouvir. O povo quer ouvir essas ilusões aí, ó. Esses enganos. Mas vai ler a Bíblia, que você vai ver totalmente diferente do que ele está ministrando. Pergunta para ele aí se Salomão é salvo.
Deveria ser, né? Mas eu já lhe mostrei aqui o perfil desses. Riqueza, observe. Observe. Ele fez o que, irmão? Sacrifício. Preste atenção onde vai chegar tudo isso. Aonde vai chegar tudo isso? Então, em nome de Jesus Cristo, você examina as Escrituras e faz o que Jesus lhe mandou? Oh, me desculpe. Você está perdendo tempo, você está glorificando ao diabo, você está adorando ao diabo, você está cultuando ao diabo. E o martelo de Jeová vai bater. Vai bater. E aí, como eu falei, Mateus 7:21, Senhor, que é isso? Nós não temos ensinado nas nossas fugas, nós não temos comido na vossa presença, Jesus. No teu nome nós não temos expulsado demônios, fazendo prodígio e maravilha, Jesus. O que é isso? Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Vós todos, observa se não é no plural. Observa, vós todos que praticam a iniquidade. E ali haverá choro, pranto, ranger de dentes. Se pica desse lugar aí, irmão, em nome de Jesus. Sai de perto desses lobos devoradores, desses gananciosos. Foge daí. Foge daí. A mensagem que eu trago para vocês é essa: que Deus tenha misericórdia. Que Deus derrame sobre ti sabedoria e entendimento. Porque o que esses caras fazem hoje, irmão, sangue de Jesus tem poder. Estevão morre, sabe por quê? Estevão morre apedrejado? Porque combate essa religião. Sabe por que verdadeiramente Jesus morreu? Ah, Marcelo, foi para nos salvar, foi para nos lavar, para tirar os pecados da terra. Foi por causa disso, por causa daquilo. Foi, beleza, tudo, ok, está dentro dessa escritura. Mas Jesus é morto por causa da ganância dos bazares do templo. Anás e Caifás querem Jesus liquidado para eles continuar com a ganância. É esses daí de hoje. Esses daí não querem lhe mostrar o caminho da vida eterna, não. O do descanso eterno, não. Eles não querem lhe mostrar isso, não. Não. É culto de prosperidade. Faça a prova com Deus. Peça que Deus vai te dar. Deus é que manda, Deus não manda, não, irmão. Se Deus mandasse em nós humanos, a terra era boa. Deus, ele dá uma ordem, ele não manda. Como ele diz, Deus não manda. Mandou, cadê o seu projeto, seu deputado? Cadê as Bíblias nas escolas? Cadê? Deus não manda no homem? Não, Deus deu livre-arbítrio, irmão. Que se Deus mandasse como eles diz, Caim não matava Abel. Adão não desobedecia a Deus e comia o fruto proibido. Quer mais? Balaão fazia o que Deus mandou. Quer mais? Quer mais? Então, em nome de Jesus, desperta. Desperta, vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia, vai. Vai ter uma intimidade com Deus, assim como Cornélio teve. Vai ter, vai. Em nome de Jesus. Fique na paz do Eterno. Bom dia. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.